Provérbios 31, versículo 30. É um versículo para as mulheres, tá bom? Que diz o seguinte: a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será elogiada, esta será realmente elogiada, homenageada, né? Provérbios 31, versículos 30. Louvado seja Deus. Então, amadas, nessa noite eu quero falar um pouco para vocês sobre, no meu ponto de vista, as 3 mulheres que fizeram grande diferença para a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo. São mulheres que elas estão no Novo Testamento. Para mim, foram as 3, digamos, que fizeram uma grande diferença, na qual Deus trabalhou muito através delas para que o Evangelho de Jesus fosse lançado, fosse enviado a outros povos, a outras nações. Elas foram um tipo de discípulas de Jesus, de evangelistas, mulheres, pregando a palavra de Jesus. E, sinceramente, irmãos, isso nos falta muito hoje, mulheres como essas que nós vamos falar hoje. E, oxalá, eu oro para que você, mulher, receba isso para ti nessa noite. Que você siga o exemplo dessas 3 mulheres, que este exemplo venha santificar, abençoar a sua vida, e não apenas isso, e fazer uma mudança realmente radical na sua vida, concernente a você fazer algo para Cristo, a você fazer algo para Deus também. E olha que na Bíblia nós temos outras mulheres que também fizeram diferença. E eu posso até citar algumas delas aqui, posso citar algumas delas, mas ainda não são elas as 3 mulheres que, nesse longo dos anos que eu estudo a Bíblia, que já leio a Bíblia, para mim essas 3 fizeram grande diferença. Será que é Maria, mãe de Jesus? Será que ela é uma delas? Bom, não considero exatamente Maria, mãe de Jesus, essa que fez a grande diferença para propagar e levar o Evangelho. Porque, na verdade, Maria, por ser mãe de Jesus, ela tinha mais que obrigação, ela tinha uma grande obrigação, ela tinha um dever de, além de estar perto de Jesus para cuidar do seu filho, também falar dele a outros, como mãe. Então eu não vou colocar Maria, mesmo sendo uma grande mulher de Deus, mesmo hoje estando no céu, nós não a consideramos como uma santa, assim como outras igrejas consideram, mas ela não deixa sim de ser santa na eternidade, onde ela está com Cristo, e sem dúvida alguma, Maria é especial. Também gosto muito da profetisa Ana. Gosto muito da profetisa Ana. Ela está lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 38. E Ana foi aquela senhora de 80 anos que a Bíblia diz que ela não saía do templo, tá? Mas em oração e jejum ela ficava sempre ali. Mas eu quero te falar algo, não é ela ainda, tá? Ana fez grande diferença e fez. Uma mulher de Deus, uma mulher que orava mesmo na sua velhice, com mais de 80 anos, ela estava todos os dias no templo, orando e louvando e agradecendo ao Senhor. E sem dúvida, irmãos, nós somos frutos dessas mulheres que oram, Se hoje nós estamos no século 21, eu me lembro que há muitos anos atrás existiam muitas mulheres orando
e muitos homens também orando por esse povo, por esse grupo que está hoje aqui, por essa igreja de hoje. Então nós somos colheita dessas sementes que foram plantadas há alguns anos atrás por essas mulheres, como a profetisa Ana, que era uma mulher de oração. Mas será que era Maria de Betânia? Quem era Maria de Betânia? A irmã de Lázaro, o ressuscitado por Jesus, a irmã de Marta, aquela mulher que não parava, né? E Maria fazia a diferença, pois ela estava sempre aos pés de Jesus. E quando Jesus ressuscitou a Lázaro, lá no capítulo 12 de João, do Evangelho de João, lá está Maria de Betânia ungindo os pés de Jesus com nardo e enxugando os seus pés com os cabelos. Mas ainda não foi Maria, porque Maria de Betânia ela não fez tanta diferença em levar o Evangelho de Cristo avante. Será que foi a viúva pobre? Também não, porque a viúva pobre, sim, ela era uma daquelas mantenedoras, como existem muitas hoje, mulheres de Deus que mantêm, que abençoam a obra, que fazem de tudo para que a obra continue. Mas ainda tem 3 mulheres que eu reservei mais para o fim, e vocês vão entenderem como essas mulheres fizeram a diferença. A mulher samaritana, ela também ouviu o Evangelho de Cristo lá no poço, em Samaria, foi tocada pela palavra de Deus, foi tocada pelo Senhor Jesus, mas ela ainda não é a grande diferença. Esta mulher que fez uma grande diferença. Vocês já ouviram falar de Joana e Susana? São mulheres bíblicas, sim. Está lá no Evangelho de Lucas 8, versículo 3, que falam sobre essas mulheres que elas, com seus bens, com tudo que elas tinham, elas ajudavam o Senhor Jesus no seu ministério. Ou seja, elas eram discípulos que andavam com Jesus e elas, com seus bens, doavam, entregavam, abençoavam para que o Senhor Jesus e seus discípulos pudessem continuar a obra. Louvado seja Deus pelas Joanas e Susanas que existem por aí fazendo esta obra. Também nós temos Maria e Salomé, que eram outras discípulas, servas do Senhor, que ajudavam na logística, nos afazeres do ministério de Jesus, mas ainda não foram elas. Seria também a Lídia, uma grande discípula ali de Atos dos Apóstolos, essa mulher que fazia a diferença, sim, mas ainda não é ela. E ainda nós vamos para mais algumas aqui, elas mesmas, a Evódia e a Sintique. Elas estão lá em Filipenses 4:2 e Paulo as chama de cooperadora do Evangelho de Cristo, mulheres que cooperavam, que abençoavam, que eram servas, que se doavam para a obra, mas ainda não é elas. Estamos perto. A Febe, você já ouviu falar? Eu gosto da Febe porque o apóstolo Paulo fala dela lá em Romanos capítulo 16, que Febe, o apóstolo chama ela de uma serva e de uma mulher hospitaleira. Era uma mulher que recebia na sua casa missionários, pastores, evangelistas, e ali ela fazia de tudo para que aquelas pessoas se sentissem bem. E alguns dizem que Febe era até uma pastora lá na igreja onde Paulo fundou em Roma. Era uma das pastoras, então uma serva do Senhor, mas ainda não foi Febe que fez essa grande diferença. Aí nós vamos então para mais 4 aqui: Maria, Trifena, Trifosa e Pérside. Cada nome, né? Maria, né? Trifena, Trifosa e Pérside. O Senhor diz ali a estas mulheres, né? O apóstolo Paulo diz que elas eram trabalhadoras no Senhor e que elas trabalharam muito para Cristo. Isso foi a palavra do próprio apóstolo Paulo em Romanos 16, versículos 6 e 12. Louvado seja Deus pela sua vida, mulher. E eu creio que, assim como o exemplo dessas mulheres, você também tenha e faça para Cristo. E as últimas aqui, antes das 3, que eu acho maravilhosas, tops, né, que fizeram algo tremendo para o Senhor Jesus, para que o Evangelho fosse divulgado nesse mundo.
Vamos para a Elóide, tá? A Lóide e a Eunice. Quem é Lóide e Eunice? Lóide era a avó e Eunice a mãe de Timóteo, simplesmente um dos maiores evangelistas e discípulos do apóstolo Paulo. Depois de Paulo é Timóteo, tá? Então vem Paulo e Timóteo, porque Paulo era discípulo, seguidor. Só que Lóide e Eunice, diz a Bíblia que elas ensinaram, mostraram a Timóteo o caminho do Evangelho de Cristo. Então foram mulheres também que fizeram a grande diferença. Então, amados, nós demos aí uma viajada por algumas super mulheres, abençoadas mulheres no Novo Testamento, principalmente foram mulheres cheias de fé, mulheres que estiveram ao lado do Senhor Jesus, que fizeram uma grande diferença. Agora tem 3 mulheres que eu considero assim, elas realmente fizeram a diferença para que o Evangelho fosse levado, para que o Evangelho de Jesus fosse pregado a outras pessoas. E vamos lá, quem são elas? Primeira, Maria de Madalena. Maria Madalena. Estão vendo aí? Para mim, Maria Madalena foi uma das grandes discípulas de Jesus Cristo. É impressionante, irmãos, que nos 4 evangelhos, viu, mulher de Deus, você que está ouvindo a nossa mensagem, nos 4 evangelhos, eles dão mais ênfase a Maria Madalena, até mesmo que Maria, mãe de Jesus, por incrível que pareça. Os evangelhos dão mais ênfase a Maria Madalena, até mais do que a própria mãe de Jesus. Porque a mãe de Jesus aparece muito na questão da maternidade de Jesus. Ela não aparece exatamente como uma evangelista, como uma pregadora, alguém que esteve sempre ali do lado de Jesus, apoiando, fazendo a obra. Já Maria Madalena, sim, esta mulher fez uma grande diferença. E nós vamos ver aqui, irmãos, alguns textos bíblicos que nos apontam isso. Lucas 8, versículos 1 e 2. Atente aí a palavra. E aconteceu que depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, assim como Maria Madalena, que dela saíram 7 demônios. E a partir daí, ela começou a ser discípula de Jesus, seguidora de Jesus. Detalhe, irmãos, não é só dizer que é uma seguidora de Jesus, é estar com ele 24 horas. Ou seja, para onde Jesus ia, essas mulheres iam. E diz aqui a palavra que eles iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. Você acha que Maria Madalena ficaria calada? Tá? Não, ela com certeza propagou, divulgou, falou de Jesus, anunciou Jesus a outros. Então Maria Madalena faz esse trabalho. E outra coisa importante, ela foi uma mulher que, glória a Deus, foi liberta. O Senhor a livrou, o Senhor a libertou de 7 demônios. 7 demônios um dia afligia ela e o Senhor a libertou. Existem algumas maldades por aí, ou alguns pastores até que já pregaram, disseram que ela pode ter sido uma prostituta, alguma coisa. A Bíblia não diz isso e não há evidência para isso. Ela foi, na verdade, uma discípula que tinha algumas situações difíceis na vida dela e ela foi liberta pelo Senhor Jesus. E a partir daí ela começou a seguir, a servir o Senhor. Mateus 27:55 diz que quando Jesus foi à cruz, ela não abandonou. Interessante que os discípulos de Jesus o abandonaram na cruz, menos João. Tá? Todos fugiram e alguns negaram, como Pedro negou Jesus antes que o galo cantasse, né? Negou 3 vezes antes que o galo cantasse, mas Maria Madalena foi junto até a cruz. Isso está em Mateus 27:55 e João 19:25. O que evidencia isso? Que era a paixão, era o amor, era a dedicação que esta mulher
e este povo tinha Cristo. Você tem essa dedicação hoje, meu irmão, minha irmã? Será que se o Senhor nos levar à cruz, ou nos levar a uma situação extrema como essa, será que nós o abandonaremos? O deixaremos? Como existem muitos irmãos agora, principalmente nessas nações comunistas, islâmicas, principalmente nesses radicais islâmicos, eles estão matando cristãos e muitos deles pedem para que eles neguem a fé. Mas esses cristãos, como muitos desses nossos passados, eles não negam a fé e acabam morrendo de diversas formas, né? Uns morrem afogados, outros queimados, outros metralhados, outros enforcados, mas não negam ao Cristo que eles servem. Assim Maria Madalena foi até a cruz. Outra situação que eu acho interessante, capítulo Marcos 15, 47 e no 16, versículo 1, diz que Maria Madalena observou aonde Jesus foi colocado depois que morreu. Ou seja, ela e Maria, mãe de José, diz lá em Marcos capítulo 15, que elas olharam, ficaram atentas aonde Jesus ia ser sepultado. Isso se chama cuidado. Cuidado com a obra de Deus, cuidado com o reino de Deus, um cuidado extremo. E no capítulo 16, versículo 1 de Marcos, diz que depois que elas viram onde ele foi sepultado, foram à cidade e ali compraram aromas para embalsamar o corpo do Senhor. Quer dizer, é um cuidado especial dessas mulheres para com o Senhor Jesus. Por isso eu creio que Maria Madalena fez grande diferença. E mais interessante que eu acho ainda é na ressurreição de Jesus. Porque eu acho que Maria Madalena teve o maior dos privilégios. Eu creio que vocês, mulheres de hoje, são privilegiadas por conhecer um Cristo na qual vocês não estão vendo, mas vocês creem que ele existe. Só que Maria Madalena, naquele tempo, ela teve um grande privilégio, que foi ver Jesus ressuscitado a primeira vez. Isso está em Marcos 16, versículo 9, que diz que, havendo ressuscitado Jesus pela manhã, no domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele expulsou 7 demônios. Primeiro ele apareceu a Maria Madalena. Em João 20, versículo 18, Maria, feliz, alegre por ter encontrado e visto o Senhor e conversado com ele, correu até os discípulos e começou a anunciar que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Então Maria levou o Evangelho. Maria também dessa forma levou a palavra de Deus àqueles que precisavam. Você está fazendo isso, minha irmã? Você está levando o Evangelho de Cristo àqueles que precisam, assim como Maria Madalena? No século XIX, no século XIX, foi encontrado o Evangelho apócrifo de Maria Madalena. Exatamente, Maria Madalena escreveu um Evangelho. E ele foi encontrado no século XIX, em 1806, se eu não me engano, o pergaminho original do século II depois de Cristo. E ali estavam frases que, segundo os historiadores, foram escritos por Maria Madalena. E nesses escritos estava uma conversa dela com os discípulos. Quando Jesus ressuscitou, foi aos discípulos e disse: agora vocês vão e preguem o Evangelho a toda criatura. No Evangelho apócrifo, que não está na nossa Bíblia, não foi colocado na nossa Bíblia por algumas situações, mas diz lá que esses discípulos ficaram ainda em dúvida se iam ou não, e Maria Madalena chegou até eles e os incentivou a eles irem pregar o Evangelho em todas as nações. Ela apoiou o Evangelho de Jesus, ela apoiou o Evangelho de Cristo. Então foi uma mulher que fez essa diferença. Por que eu estou falando isso, irmãs e irmãos?
É porque hoje, sinceramente, a única coisa que interessa no reino de Deus, eu vou ser bem sincero com vocês, não é apenas as curas que podem acontecer, não é apenas os milagres que podem acontecer na igreja do Senhor, isso pode acontecer a qualquer momento, mas a única coisa que faz valer a pena hoje o Evangelho é o ganhar vidas para Cristo, é o levar o Evangelho àqueles que precisam ouvir, àqueles que necessitam de ouvir a santa palavra de Deus. E por isso que estas mulheres que eu estou falando para vocês agora, elas fizeram essa grande diferença de mostrar o Evangelho àqueles que precisavam. Maria Madalena fez essa diferença. Você, eu fico imaginando, irmãs e irmãos, se este povo, se estas mulheres, se estes homens de Deus estivessem no tempo de hoje, por exemplo, se eles tivessem um Instagram e um Facebook, por exemplo, se eles tivessem mídias digitais, mídias sociais, se eles tivessem acesso a veículos que pudessem levar eles mais longe, se eles tivessem acesso a aviões que poderiam transportar eles em qualquer parte do mundo, gente, esse mundo seria ganho para Jesus rapidamente, porque uma mulher como Maria Madalena, ela não ia perder tempo em estar postando bobagem nas mídias digitais, bobagem no Instagram, bobagem no Facebook. Não, ela ia fazer a diferença. Ela ia postar todo dia o Evangelho de Cristo, ela ia postar o amor de Deus àqueles que precisam, ela ia orar todo dia pelas pessoas, ela ia clamar ao Senhor pela libertação de muitos. É isso que eu estou dizendo, são mulheres que fazem a diferença hoje. Eu vejo até de outras igrejas, sei lá, eu não vou julgar, hein? Mas eu vejo tantos cristãos ou cristãs, homens e mulheres que se julgam ser de Deus, postando besteira nas mídias digitais, coisa que não tem nada a ver, não divulga o Evangelho, não prega o Evangelho, não satisfaz o Senhor Jesus, porque você fazendo isso, você está satisfazendo ao Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo que você puder fazer para divulgar o Evangelho é bem-vindo, amém? Então, Maria Madalena fez essa grande diferença. Louvado seja Deus, e que você seja, sim, uma Maria Madalena dos tempos de hoje. Mulher que esteve do lado de Jesus, propagando o Evangelho e fazendo a diferença. Agora vamos para a segunda mulher que para mim fez uma grande diferença. Segunda, Tábita, que tem por nome Dorcas também, que é o significado do nome dela, Tábita, Dorcas, né? Por que eu acho que essa mulher fez uma grande diferença? Pelo texto que ela aparece. E quem já leu, irmãos, eu já li várias vezes, eu acho impressionante como Deus trabalhou na vida de Tábita para ganhar vidas para Cristo. Vamos ler Atos 9, de 36, versículo 36 ao 42. Acompanhe comigo aí. Isso é Bíblia, tá? Bíblia é a pura palavra de Deus sendo transmitida ao teu coração. Então, abra aí Atos 9, versículos 36 ao 42. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta discípula, estava cheia de boas obras e ajudava muitas pessoas. E aconteceu que naqueles dias ela teve uma enfermidade. Ela foi acometida de uma doença e morreu. Diz aqui a palavra. E morreu, Tábita morreu. Tendo-a levado e colocaram ela num quarto alto, e como Lida, que era uma cidade, como Lida era perto de Jope, onde estava Tábita, em Lida estava o apóstolo Pedro, entenda aí. E em Jope estava Tábita. Ouviram que o discípulo Pedro, os discípulos que Pedro estava em Lida, em outra cidade, e mandaram 2 homens ir até Pedro. E disseram e rogaram a ele que ele não demorasse a vir, viesse logo, que Tábita estava morta. E levantando-se Pedro foi logo com eles.
E quando chegou e o levaram àquele quarto, e todas as viúvas arrodearam Pedro e a Tabita que estava morta, e elas choraram. E mostraram a Pedro as túnicas, as roupas que a Tabita tinha feito para elas quando ela ainda estava viva. Olha que interessante. Mas Pedro fez todo mundo sair daquele quarto, se colocou de joelho e orou. E disse para Deus para que voltasse ao corpo. Disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando as mãos para ela, a levou para fora, chamou todos que estavam lá fora, assim como as viúvas, e apresentou Tabita viva. E foi isto notório, e foi isto conhecido em toda a cidade de Jope. E ali muitos creram em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por que eu acho que Dorcas, Tabita, faz essa grande diferença? Louvado seja Deus. Porque, irmãos, aqui é uma história muito linda de uma discípula que ela não chegou a conhecer o Senhor Jesus pessoalmente. Mas ela, como nós aqui, como você, mulher, como nós, homens, nós não vimos o Senhor como viu os discípulos de Jesus, como Maria Madalena esteve do lado dele. Se hoje nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus, é porque nós cremos de coração, pela fé que ele existe e é galardoador daqueles que o temem, o buscam. Então nós cremos nele pela fé, simplesmente isso. Tabita também era desse jeito, mas ela tinha algumas características tremendas de discípula. Ela gostava de ajudar. Diz a Bíblia que ela era cheia de boas obras e ela ajudava muitas pessoas. Olha só como isso é tremendo e maravilhoso. Ela era cheia de boas obras e ajudava muitas pessoas. Ou seja, irmãos, Tabita era ativa. Era uma discípula de Jesus ativa. Louvado seja Deus. O que você está fazendo para ajudar os outros? Seu coração está cheio de boas obras, de boas intenções para com os outros? É tanto, irmãos, que olha como isso é interessante. Depois que Tabita morreu, o povo ficou desesperado de um jeito, dizendo: nossa, nós perdemos a nossa missionária, a nossa obreira, a nossa mulher de Deus. Vamos, corram atrás de Pedro, vá urgente chamar Pedro. E dizem que correram aonde Pedro estava, que era uma cidade chamada Lida, que era perto de Jope, e disseram: Pedro, vem logo, pois nós precisamos de ti, porque Tabita morreu. E se você orar, eles acreditavam que ela ia ressuscitar. E, irmãos, é interessante esse movimento por causa de uma discípula. Como ela era especial, como Tabita era especial. Oxalá, mulher, que você seja como Tabita, especial para Jesus. E Jesus não quer perder ainda nesta terra. E Jesus ainda tem um propósito, ainda tem uma obra. Ele vê que você é tão esperta, tão maravilhosa, tão cheia de boas obras, tão cheia de coisas para fazer para os outros, que, como Tabita, correram até Pedro e disseram: vamos lá, rapaz, vamos lá, porque a mulher está morta. Nós não queremos que ela morta, nós queremos ela viva, porque ela faz a diferença. Amém, mulheres? Nós queremos ela viva porque ela faz a diferença. E foi Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, que esteve do lado de Jesus, deixou tudo que tinha para fazer e correu para Jope, aonde estava Tabita. Correu, foi imediatamente, porque ele disse: tenho que fazer algo por esta mulher de Deus. Louvado seja Deus. E quando Pedro correu para Jope, chegando lá, subiu ao quarto onde estava o corpo já morto de Tabita. E diz a palavra que as viúvas chegaram com as roupas mostrando para Pedro: olha, Pedro, o que ela fazia por nós. Talvez eu fiquei imaginando essa cena, irmãos, assim, naquela situação de que elas gostavam tanto
de que Pedro, né, de Tabata, que disseram: Pedro, urgentemente, nos ajuda para que ela ressuscita, porque nós precisamos dela. Esta mulher faz a diferença no nosso meio. Essa mulher faz grande diferença, nós não podemos dar esse luxo, digamos assim, dela morrer agora e ir para o céu. Não. Fica, que ela fique mais um pouco conosco. Olha, Pedro, essas roupas que ela fez para nós. Ela é uma mulher cheia de bondade. Ela é uma mulher que sabe, irmãos, que eu vejo Tabata o seguinte: é aquela mulher que com as atitudes dela, ela mostra Jesus Cristo. Tem pessoas às vezes que nem falam de Jesus, mas as suas atitudes mostram que Jesus é o Senhor. Me lembro de uma história de um missionário que foi pregar entre as tribos aborígenas na África, se eu não me engano, na África ou na Índia, não me lembro bem onde, já li esse livro. E ali esse missionário foi pregar nessa tribo e ele fez um propósito com Deus de não falar de Jesus, mas de mostrar em obras. E aí ele era formado, ele era enfermeiro, e ali ele fazia de tudo por aquele povo. Ele era uma pessoa muito caridosa, muito bondosa, consertava casas, fazia tudo para o povo. E chegou um dia que esse missionário morreu, enterraram ele ali na tribo. E mandaram outro missionário até aquela tribo. Chegando esse missionário lá, eles disseram: eu vim pregar, o missionário disse, eu vim pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E ele foi falando as características de Jesus. E os tribais, aqueles homens que estavam ali, disseram: bom, esse homem aí que você está falando, nós conhecemos, ele está enterrado ali. Ele está enterrado ali. Ou seja, aquele missionário não falou nem um dia sobre Jesus, mas ele mostrou, o Evangelho através das suas expressões, da sua obra, através das coisas boas que ele fazia para aquele povo. E às vezes as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. E Tabata era assim, as atitudes dela falavam mais do que as suas próprias palavras. E diz que Pedro ressuscitou a Tabata, louvado seja Deus. Desceu do quarto com a Tabata, apresentou a todos que estavam ali. Ela está viva. E isso, irmãos, aconteceu algo tremendo. O Evangelho se espalhou por Jope e muitos creram em Jesus, diz a palavra aqui em Atos 9:42. Muitos creram em Jesus por causa de Tabata. Muitos creram em Jesus por causa desta mulher tão boa, por causa das atitudes dela. Então, oxalá que o Senhor, em nome de Jesus, que faça como esta mulher, como Tabata, Dorcas, tá? Que você seja como Tabata e anuncie o Evangelho de Cristo àqueles que precisam. Amém, amados? Então nós já ouvimos sobre Maria Madalena, que é a primeira mulher que eu acho que fez uma grande diferença em levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas que poderiam ouvir esse Evangelho. E nós falamos isso hoje porque amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Hoje nós estaremos fazendo um culto maravilhoso na igreja, em comemoração, em gratidão a Deus, em homenagem às mulheres. E eu estou falando hoje sobre as 3 mulheres que, para mim, fizeram uma grande diferença na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo àqueles que precisam. A primeira é Maria Madalena, a segunda é a Tabita, que com as suas boas obras, Deus levou o Evangelho a muitos que precisavam. E a terceira e última, que eu quero ainda orar por você, irmã, eu quero orar por você, irmão, você que está enfermo, você que está precisando de uma oração, prepara o seu coração aí, que nós vamos já estar orando em nome de Jesus. E a terceira, é uma das que eu mais admiro, é a Priscila. Priscila. Reconhecem, já leram a história de Priscila e Áquila?
Já leram a história dessa missionária, dessa evangelista, dessa mulher que levou o evangelho de Cristo àqueles que precisavam? Você já leu a história dela? Sim. Está em Atos capítulo 18, versículo 2, começa ali, quando diz que Paulo encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, e recentemente chegado à Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E no final do versículo 2 acontece algo interessante. Paulo se aproximou de Priscila e Áquila. É interessante, irmãos, que é uma situação que a gente quase não vê Paulo se aproximar de pessoas para estar com eles. Normalmente as pessoas iam até Paulo, normalmente as pessoas buscavam Paulo para se aconselhar, para estar com ele, para comungar, para ouvir a palavra. Mas nesse momento aqui, Paulo achou interessante as atitudes de Priscila e Áquila. Já em Atos 18, versículo 18, diz Paulo: havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim se despediu dos irmãos, foi para a Síria e levou consigo, em companhia dele, Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cesareia, porque tinha um voto com Deus. Aqui nós vemos já Priscila indo para missões, Priscila fazendo a obra de Deus, Priscila indo pregar o evangelho. Uma mulher destemida, uma mulher cheia de garra, uma mulher cheia de intenções de pregar o evangelho àqueles que precisam. Diz a Bíblia que eles rasparam a cabeça para assim fazer um voto a Deus. Eu acredito que esse voto era que o Senhor nos ajuda, que o Senhor esteja conosco, nos leva até onde o Senhor quer e faça a tua obra através de nós. Outra coisa interessante é que normalmente o nome de Priscila aparece antes do seu marido Áquila, que isso não é normal. Mas isso nos identifica ou determina que Priscila poderia ser mais ativa do que propriamente o Áquila, que era esposo dela. Por isso que a Bíblia chama ela mais à frente do que Áquila, porque Priscila pode ter sido essa missionária, essa guerreira, essa pastora, quem sabe, essa mulher de Deus ativa à frente, que queria fazer as coisas, que queria fazer a obra do Senhor, que queria fazer coisas para Deus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Priscila era esta mulher. Em Atos 18, 24 a 26, diz assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Olha essa história como é interessante. Apolo era natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras, preste atenção. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram pregar Priscila e Áquila, quando Priscila e Áquila viram Apolo pregar, levaram consigo, pegaram Apolo e disseram: vem conosco, porque nós precisamos te ensinar melhor o caminho de Jesus Cristo. Atos 18, 24 a 26. Olha como isso é interessante. Mesmo Apolo sendo eloquente, mesmo Apolo sendo poderoso nas escrituras, mesmo Apolo sendo fervoroso de espírito e profundo conhecedor, Priscila e Áquila ainda tinha algo especial para passar para Apolo. Tinha algo ainda poderoso, algo que Apolo ainda não conhecia. Então Priscila e Áquila, Priscila aparece na frente aqui, chama Apolo e diz: vem conosco, Apolo, pois nós queremos te ensinar mais precisamente o caminho de Deus, o caminho de Jesus Cristo. Para que você está fazendo isso hoje, meu irmão? Minha irmã, para que você está fazendo isso hoje? Para que você está ensinando melhor o caminho do Senhor? Para quem? Mesmo que a pessoa se julgue a super inteligente, a super sábia ou sábio, você ainda tem uma palavra de Deus para esta pessoa. Você ainda tem algo poderoso para passar para essa pessoa. Tem sim, mulher de Deus.
homem de Deus, você tem algo ainda a passar para esses Apolos da vida que estão por aí, precisando ainda conhecer melhor o Evangelho de Cristo. Por isso que Priscila faz a diferença. Sabe por quê? Eles poderiam ter deixado Apolo lá, poderiam ter deixado Apolo viver do jeito que ele estava vivendo, pregar o que ele estava pregando, mas não. Eles disseram, você precisa ouvir melhor o caminho do Senhor. Amém, igreja? Então, essa foi a Priscila. Mais 2 versículos que nos levam ao entendimento do que era Priscila. Romanos 16, versículo 3. Diz, o apóstolo Paulo diz, saudamos a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudo a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então nós observamos aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, amava, gostava muito de Priscila e Áquila. Por eles serem essas pessoas destemidas, esses colaboradores do Evangelho de Cristo, essas pessoas que realmente passavam o Evangelho, que falavam de Jesus. Porque eu acho, irmãos, que tem que acontecer isso. Tem que acontecer isso urgente. Esse é o tempo que nós estamos vivendo no mundo, em que o mundo precisa urgentemente ouvir a mensagem de Jesus. Eles não estão precisando ouvir uma motivação, talvez apenas uma motivação, uma palestra motivacional, uma palestra sobre isso ou aquilo outro. Não, eles estão precisando ouvir o Evangelho simples e objetivo de Jesus Cristo, daqueles que são cooperadores do Senhor Jesus. A própria palavra, o próprio nome e sobrenome, Jesus Cristo, isso é muito poderoso, irmãos. Quando você diz para alguém, Jesus te ama, Jesus ama você, isso já causa um efeito no mundo espiritual, isso já causa um efeito na vida daquela pessoa, porque é o Evangelho pregado de forma direta, de forma simples, de forma poderosa. Então, quando você diz Jesus te ama, você está anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Priscila fez isso, Maria Madalena fez isso, a Dorcas, que é a nossa Tábita, fez isso, e a Priscila também fez isso. Eu finalizo com 1 Coríntios 16, versículo 19. O apóstolo Paulo diz o seguinte: as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa de vocês. Olha, irmãos, esse texto aqui fecha a bênção, louvado seja Deus. Olha, a igreja da Ásia vos saúdam. Paulo estava dizendo, Áquila e Priscila, a igreja que está na Ásia agradece vocês, vos saúdam, a você, Áquila e Priscila. E bem assim, agradecem por a igreja que está na casa de vocês. Ou seja, irmãos, Priscila e Áquila abriram uma obra, um trabalho de pregação na casa deles. Isso fez uma grande diferença para muitas e muitas pessoas. Se nós estamos hoje aqui, se nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo hoje, louvado seja Deus, né, amado? Que bom que você está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Que bom que Jesus te tirou do mundo, não é verdade? Que bom que o Senhor Jesus te resgatou do mundo das trevas. Eu me lembro do tempo que eu vivia no meu passado. Meu passado foi um passado de pecado no mundo, mas quando eu conheci o verdadeiro Cristo, o Senhor me libertou, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora nós louvamos a Deus por a vida dessas pessoas como Priscila, que um dia abriram a porta da sua casa para que ali fosse a igreja do Senhor Jesus e para que o Evangelho fosse pregado a partir dali. E ele veio de lá, da Ásia, veio do Oriente Médio, veio de Israel e chegou até onde estamos hoje. E nós conhecemos a Jesus Cristo. Então nós louvamos a Deus por estas grandes mulheres que um dia fizeram essa enorme diferença. Eu te pergunto nessa noite, mulher de Deus,
Mulher de Deus, amanhã é o seu dia. O Dia Internacional das Mulheres. E uma das coisas que Deus quer das mulheres é que elas temam ao Senhor, que elas amem ao Senhor, para que elas sejam glorificadas pelo nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado através delas, que através delas o nome de Jesus seja propagado a muitos povos, nações. Mas você diz, por onde eu começo? Comece pela sua rua, mulher de Deus. Comece pela sua casa. Prega ao seu esposo que ainda não se converteu, aos seus filhos. Prega à sua vizinhança. Fale do amor de Deus a alguém. Ensine alguém. Faça como Maria Madalena, tá? Esteja sempre do lado do Senhor. Faça como Tábata. Seja cheia de boas obras, seja uma mulher de Deus cheia de coisas para fazer pelos outros. O que você tem feito pelos outros, mulher de Deus? Diz que Tábata fazia roupas para ajudar viúvas, para ajudar outros, e assim ela anunciava o Evangelho de Cristo. O que você está fazendo, mulher de Deus, em prol do Evangelho de Jesus Cristo? Não é apenas da tua igreja, não é apenas por causa do teu nome, do teu pastor, né? Sabe, não é isso, é pela obra, é pelo Senhor Jesus. O que você está fazendo, mulher de Deus? Faça como Priscila, seja essa mulher destemida, desprendida. Abra uma célula na tua casa, abra um grupo de discipulado na tua casa, abra uma igreja na tua casa, porque onde reúne 2 ou 3 no nome do Senhor, ali Ele está. Então, amados, que nessa noite, com essas simples palavras, eu sei que aqui está muito quente, por isso eu estou passando aqui esse paninho. Mas com essas simples palavras, eu fiquei orando hoje durante o dia, que Deus levante no nosso meio pessoas como Maria, mulheres como Maria Madalena, mulheres como Tábata, mulheres como Priscila, mulheres que façam a diferença. Você é uma dessa? Mulher de Deus, você é uma dessa? Eu lhe pergunto nessa noite, você é como Maria Madalena? Você é como Tábata? Você é como Priscila? Pois se você ainda não é, peça a Deus graça, peça a Deus, fale com Deus, ore a Deus para que Ele te transforme numa mulher de Deus evangelista, numa mulher que faz a diferença na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa mulher fará a diferença na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, amadas do Senhor. Quero dizer para vocês, já vou orar por vocês, mas quero dizer que todos os dias nós lembramos dessas mulheres guerreiras, não apenas da igreja Vem Viver, mas também de outras mulheres que estão espalhadas por esse Brasil, que elas podem mesmo fazer a diferença para o Evangelho de Deus. Eu oro para que Deus levante as mulheres da nossa igreja e que elas sejam ricamente abençoadas, que elas sejam cheias do Espírito de Deus. E olha, que nesta semana, amada, você venha fazer a diferença e não se esqueça dessas 3 mulheres, Maria Madalena, Tábata, não se esqueça de Tábata, a Dorcas, não se esqueça de Priscila. Essas 3 mulheres fizeram uma grande diferença para a propagação, para a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo. E você pode fazer essa diferença? Vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus, porque tudo que pedimos ao Senhor, crendo, Ele nos dará. Você pode fazer essa diferença, amém, igreja? Você pode fazer essa diferença sim, mulher de Deus. Eu vou orar e nós vamos orar juntos agora. Feche seus olhos onde você estiver. E nós vamos lembrar desse Evangelho tão poderoso, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que, sabe, amados, ainda faltam 1 milhão de pessoas nesse mundo para ouvir esta palavra. Muitos e muitos precisam ouvir essa palavra.
Muitas pessoas nesse mundo ainda precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Então a minha oração é para que Jesus levante Marias Madalenas, é para que Jesus levante Tábatas no nosso meio, é para que Jesus levante Priscilas no nosso meio. Você é Maria Madalena, amém? Você é Tábata, você é Priscila. Eu declaro sobre a sua vida a unção que esteve sobre a vida dessas mulheres, mulheres destemidas, desprendidas, com o coração aberto para fazer a obra do Senhor, com paixão por vidas, por almas, por pessoas. Elas fizeram uma grande diferença. Senhor Jesus, aqui estão ouvindo agora, Senhor, várias mulheres, Deus, não apenas da nossa igreja, mas de outras igrejas e de nenhuma igreja. E tua palavra nos conta a história de várias mulheres também, mas entre elas de 3 mulheres que fizeram uma grande diferença: Maria Madalena, Tábata e Priscila. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a unção que estava nessas mulheres, a determinação, a graça, a paixão, o amor e a dedicação agora vá sobre a vida dessas mulheres que estão ouvindo esta palavra. Pois amanhã, Senhor, é um dia especial, sim, como todos os dias também é o dia das mulheres. Mas eu creio, ó Deus, que se o Senhor começar a agir na vida das mulheres, ore comigo, minha irmã. Se o Senhor começar a agir na vida das mulheres, esse mundo, ó Deus, conhecerá Cristo de forma mais ampla, mais poderosa. Ó Deus, pois essas mulheres, elas têm a virtude, elas têm a tua graça, elas têm o teu evangelho, elas têm a palavra de Deus que pode ser transmitida àqueles que precisam ouvir. Então, meu Deus, levanta no nosso meio, eu te peço, levanta no nosso meio Marias Madalenas, levanta no nosso meio Tábatas, Dorcas, levanta no nosso meio Priscilas, mulheres, ó Deus, que fizeram grande diferença. Eu te digo, mulher, seja você uma grande diferença, que venha em você uma grande diferença, que você seja, mulher, uma propagadora do Evangelho, que as tuas atitudes sejam um Evangelho sendo pregados através delas, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos e abençoamos estas mulheres de Deus, estas mulheres abençoadas que estão ouvindo a tua palavra nesse momento. Levanta Marias Madalenas, levanta Tábatas, levanta Priscilas no nosso meio, pois eu creio que dessa forma o teu evangelho irá muito longe ainda, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos já estar louvando e adorando mais um pouco ao Senhor, antes dos nossos avisos aqui e tudo. Mas eu sinto, irmãos, eu creio pela fé, aleluia, que Deus vai te levantar, mulher de Deus. Quando eu estava fazendo essa pregação hoje, pensando essa semana, eu estava orando por as mulheres, porque eu vi nessa experiência de Maria Madalena, Tábata e Priscila, como elas fizeram a diferença. Você pode fazer, minha irmã, você pode fazer, meu irmão, também essa grande diferença em pregar o amor de Cristo a todos aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, continue conosco que nós vamos ainda estar cantando, adorando ao Senhor. Com mais um hino, fique aí ainda. Fique aí, vamos adorar. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o seu santo nome. Louvado seja Deus. Vamos adorar, fique aí ainda, nós ainda vamos dar os avisos, mas dessa mesma bênção, aleluia, o Senhor estar aqui, porque esse é o Evangelho, irmãos, esse é o Evangelho que tem que ser pregado, aleluia. Se tu olhares, Senhor, Pra dentro de mim,
adore ao Senhor. Pra dentro de mim, só o Senhor é Deus. Oh, glória de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Amém. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, irmãos, louvado seja Deus, né? Por a sua vida, por você, louvado seja Deus por você estar com saúde ainda e vai continuar, claro, eu digo ainda e sempre, em nome de Jesus, e vai continuar com saúde para louvar, para sempre celebrar ao Senhor e continuar firme nos propósitos e na obra do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida a unção de Maria Madalena, a unção de Tábita, a unção de Priscila. Você seja essas mulheres de Deus.